E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vlog começando aqui no canal. E vou começar a vlogar pra vocês as minhas leituras da MLI. Pra quem não sabe, a MLI é a Maratona Literária de Inverno, que acontece todos os anos, organizada pelo Geek Freak. É o meu segundo ano participando. Ano passado eu também participei, só que eu ainda não tinha canal, portanto, né, não teve registro disso. Esse ano ela é mais temática ainda, então o tema dela é o assassinato na biblioteca, então nós temos desafios para encaixar livros e tudo mais. O que rola? Hoje é dia 13, então hoje é o terceiro dia da maratona. E assim, no primeiro dia da maratona já foi flop pra mim, não li no primeiro dia. E aí ontem, o segundo dia, eu li bastante. E hoje eu li também. E eu consegui terminar esse livro aqui. Então é o terceiro dia, eu tô terminando o primeiro livro ainda. E esse livro aqui nem na TBR da maratona ele tava. Porque eu organizei uma TBR completa pro mês de julho. E eu planejava ler 4 livros até o dia 9 de julho. Pra começar no dia 10 com os desafios. Mas aí eu só consegui ler 2 livros no início do mês. Por pura bobagem mesmo, porque tava com preguiça de ler os livros que eu tava lendo, né? Mas enfim, então eu terminei esse livro aqui. E agora eu não sei o que eu leio. Não sei pra que lado que eu vou, não sei qual livro que eu leio, não sei qual que é a melhor opção. E, gente, o vlog começou, mas eu quero perguntar pra você aí se você já me segue no Instagram, se você já deixou seu like, se você comentou, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E já deixo avisado pra vocês aqui que qualquer coisa que vocês vão comprar na Amazon, usem o meu link, né? Eu sou uma associada à Amazon. Então, qualquer coisa que vocês vão comprar lá, se vocês usarem o meu link, eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra, sem você pagar mais por isso, não vai afetar o valor do seu produto. Então, qualquer coisa, livro, eletrodoméstico, qualquer coisa, usem o meu link para poder ajudar o canal. E é isso. Vou tentar me resolver por aqui, depois eu venho avisar vocês o que eu decidi fazer. E aí, gente, dia 13, e eu vim atualizar vocês, né? Ontem eu decidi ler Como Agarrar uma Herdeira. E aí ontem eu fiquei, até acho que umas 2 da manhã fazendo sprint de leitura. Então eu consegui chegar até a página 171 desse livro aqui. E hoje eu finalizei ele pela tarde, as 121 páginas finais. Eu fiquei lendo à tarde. E, enfim, foi uma boa leitura, foi legal. Eu gostei menos dessa vez do que da primeira vez que eu li, né? Que da primeira vez que eu li eu dei 4,5, dessa vez eu dei 4 estrelas. Porque, sei lá, algumas coisas me incomodaram, sabe? A personalidade do protagonista masculino me incomodou em alguns pontos. É um relacionamento cão e gato dos dois aqui, eles tretam o tempo todo. E os diálogos são muito divertidos, muito engraçados. E eu fiz algumas poucas marcações, vamos dizer assim. Sem contar que dentro do livro tem marcações assim, ó, que eu marquei a lápis. Então, grifei. E, gente, é real. A partir do momento em que você desencana de marcar livro, já era, entendeu? Vira coisa comum. No início eu não gostava, e então eu tô assim aos poucos, né? E tem 2 páginas simultâneas aqui, por exemplo, tem várias marcações nessas 2 páginas. Então eu coloquei o post-it só nessa aqui, que foi a frase que eu gostei mais. E aí eu faço marcações de lápis. E, enfim, ficou mais fácil e eu uso menos post-it dessa forma. Então, fica a dica aí pra vocês. Ah, tá. Falando sobre os personagens. Falar um pouco da história. Aqui a gente vai conhecer a Caroline Trent. Ela é órfã, ela perdeu os pais há muito tempo. E que rola? Que quando ela perde os pais, ela não tem nenhum parente assim próximo de fato. Ela vai morar com, acho que o primo em segundo grau do pai dela. E aí ele é um tutor horrível e tal. Só que dela também não dura muito tempo na casa dele. E aí logo ele morre e ela passa por um primo desse primo. Depois ela passa por mão do primo. Sei que ela muda de casa umas 3 vezes, porque o povo vai tudo morrendo. E só que assim, ela é filha de um comerciante, então ela tem uma herança muito grande. Então quando os tutores descobrem essa herança dela, aí que eles ficam sedentos. Daí o último cara com que ela tá morando é o Oliver. E ele tem um filho que chama Percy. E o Oliver é, assim, um dos piores possíveis e tudo mais. E ele, quer que ela case com o Percy por causa da herança, né? Pra ele poder ter acesso à herança dela, porque ela só vai ter acesso à herança dela quando ela fizer 21 anos. Então, por enquanto, a herança, tá com o tutor, mas ele quer ter acesso à herança inteira, então ele quer que ela se case com ele. Um dia ela acaba fugindo, finalmente, dessa casa, e aí que ela é sequestrada pelo Blake. Só que o Blake sequestra ela achando que ela é uma espiã procurada, e aí ela fica, eu não tenho pra onde ir mesmo, né? Aí ela finge que ela é espiã pra ter casa e comida.
Enfim, é assim que começa. Só que os dois tretam o tempo todo e é divertido, é engraçado, os diálogos são divertidos. Só que o Blake, ele tem um passado meio triste ali, então ele se recusa a se casar, ele se recusa a se apaixonar. Enfim, a gente vai conhecendo um pouco da história dos dois. O que acontece? Os diálogos são muito divertidos. A gente tem um personagem secundário que é o James, que ele rouba a cena. Ele é muito engraçado, ele é muito divertido. E rola que a personalidade do Blake me incomoda em algumas situações e eu fico, tipo, muito irritada mesmo. E a Caroline, que é a nossa protagonista, ela tava assim, eu tava super amando ela, achava que ela tava sendo uma personagem super empoderada, forte, decidida, que batia o pé. Só que chegou em algumas situações que eu ficava tipo, miga, cadê o meu amor próprio, minha filha? Então, tipo, eu comecei a ficar um pouco irritada. Mas enfim, tipo, foi uma leitura que valeu a pena, foi uma leitura super rápida de fazer e no geral gostei. Então foi isso, minha nota é 4, baixei pra 4. E, enfim, agora, o que acontece? Quando eu li esse livro aqui, lá em 2019, eu fiquei com vontade de ler o segundo. Tipo, inicialmente eu só tinha me interessado pela sinopse desse, e pela sinopse do segundo não. Só que o James, que é o personagem secundário que eu falei que roubou a cena aqui, é o protagonista do segundo livro, então eu fui ler. E daí eu lembro que eu fiquei tipo, que ódio, sabe? Assim, o livro, a protagonista daquele livro, meu Deus do céu. E a história, o enredo em si, achei que não funcionou muito legal. E aí, ironicamente, quem rouba a cena do livro dele são os protagonistas desse livro aqui. E aí a gente tem a volta da minha teoria, que eu já falei aqui em algum vlog, que eu acho que a Julia Kim, ela tem um talento maravilhoso pra criar personagens secundários, mas quando eles passam a ser protagonistas, eles perdem um pouco do brilho. Fica um pouco complicado ali. Então, tipo, você se apaixona pelo personagem como personagem secundário, mas quando ele se torna protagonista, fica tipo... Cadê aquele protagonista? Cadê aquele secundário que eu conhecia, sabe? Eu quero um pouco daquela personalidade. Então, enfim. Mas assim, é isso. No geral, foi uma boa leitura. Fluiu legal. Eu fiquei bem contente de terminar hoje. Eu terminei ele à tarde e logo depois já peguei um livro pra ler. Só que a minha cabeça tava muito cheia. Então eu resolvi parar, respirar um pouquinho. Pra, enfim, fazer outras coisas, deixar a mente um pouco mais leve. E aí, enfim, agora eu tô tentando decidir qual que vai ser a minha próxima leitura. Tô na dúvida entre dois livros. Que é Um Lugar Só Nosso e Destinado. São os dois livros que eu tô na dúvida de qual eu leio. Os dois são livros que estão na minha meta dos 21 antes dos 21. E os dois, coincidentemente, são livros que eu estou morrendo de medo de ler. Com medo de não gostar, com medo de me dar ressaca literária. Esse aqui, principalmente, eu tô com medo de me dar ressaca literária. E esse aqui eu tô com medo de, tipo, detestar. E sem contar que ele tem 450 páginas. E esse aqui ele é mais curto e a diagramação dele é, tipo, muito boa. Porque seguinte faz tudo, né, gente? Então, assim, são dois livros que eu estou com medo e que eu tô adiando muito a leitura. E aí eu tô, tipo, na dúvida sobre qual dos dois eu leio. Porque, assim, eu acho que o livro funcionaria bem pra esse momento seria esse aqui, que é o que eu mais tô com medo. Por quê? Minha mente tá limpa, tô com as leituras fluindo, não tô com nenhum vestígio de ressaca literária no momento. Só que, ao mesmo tempo, pode ser um tiro no meu pé, porque daí eu posso entrar na ressaca literária com esse livro aqui. E aí, esse aqui seria um bom livro pra ler agora, também porque a minha mente tá limpa, mas também porque é romance, e romance tá funcionando bem pra mim agora. Esse aqui também é romance, só que eu não sei qual que é da vibe dele, assim. Eu sinto que ele vai ter um pouco mais dramático e tudo mais. O que eu farei agora vai ser tomar meu banho, relaxar um tiquinho e tomar o açaí que a minha mãe trouxe pra mim. E é isso, eu vou decidir o que eu vou fazer da minha vida e depois eu volto pra atualizar vocês. Hello, povo! Vamos de mais uma atualização. E essa, gente, eu tô querendo arrancar meus cabelos. Ontem eu fiz uma enquete lá no meu Instagram pro povo me ajudar a saber qual livro eu leria a seguir. E aí, Destinado foi o escolhido. Então, ontem eu comecei. E, gente, logo que eu comecei, eu já tava tipo... Porque, assim, o livro já começa com uma cena em que a Sofia está agindo feito uma criança... E o Ian, consequentemente, tratando ela como uma criança. Na verdade, o Ian já é muito protetor. Então, e aí, nessa situação, eu passei o paninho pra ele, porque eu lembro que em encontrada ele era protetor. Desnecessariamente eu ficava irritada. Mas nessa situação eu passei um paninho pra ele, concordei realmente que a Sofia tava agindo, tipo, feito criança, assim, sabe? Enfim, o que acontece? Ontem eu consegui chegar até a página 200 nos sprints à noite. Então, tipo, eu consegui ler muito. Porque eu tava gostando? Não, simplesmente porque eu tava, assim, ó, no talo pra conseguir terminar. Eu comecei os sprints que eu estava fazendo no canal da Kabuki. Tava fazendo lá. E os sprints estavam durando 50 minutos. E eu comecei, tipo assim, lendo 35 páginas. E no final eu tava lendo uma página por minuto. Então, tipo, rendeu muito. Cheguei à página 200 e tudo mais. O que aconteceu hoje? Hoje eu acordei mais desanimada ainda com a história. E eu tô lendo, tipo, tô demorando 2 minutos numa página. Então já era pra eu estar chegando na 300, assim, ou na 300. Porque eu já fiz 2 sprints. E eu ainda tô na 248.
Assim, esse livro não tá me convencendo, não tá funcionando pra mim, e eu tô ficando muito frustrada com isso. Porque, assim, o Ian é o protagonista masculino, mas esse livro aqui a gente vai conhecer a história pelo ponto de vista dele. Não é como se a autora tivesse escrito o primeiro livro, não. Isso aqui é uma aventura nova, só que aí quem tá narrando é ele. E assim, eu fiquei completamente apaixonada por ele no primeiro livro. E esse livro aqui tá destruindo completamente a lembrança que eu tinha dele. Tipo, não tô gostando dele nesse livro. Eu tô achando ele só muito chato. Aí a minha amiga que já leu fala que o final, tipo, vai me deixar meio... Que foi o que aconteceu com Encontrada. Eu também não... Eu fiquei meio assim com a leitura de Encontrada. E aí no final, tipo... As cenas finais de Encontrada eu fiquei tipo, meu Deus. Que inclusive foi o que me fez, assim, terminar o livro com a leitura, tipo... Ai, tá, foi uma boa leitura. Eu não amei, mas foi uma boa leitura. Tipo, Perdida eu dei 5 estrelas e favoritei, e Encontrado eu dei 4 estrelas. Mas pra esse aqui, juro por Deus, ele começou como 4 estrelas, porque geralmente eu começo os livros na cabeça com 4 estrelas. Tipo, eu tenho essa, só que já tá em 3,5. Eu mantive o 4 estrelas muito tempo até eu parar pra perceber que era por causa do carinho que eu tinha tanto com a série quanto com a autora. E aí depois eu parei pra pensar, tipo assim, na onde eu estou, eu daria 3,5 pro livro. E assim, é um livro gigante, ele tem 460 páginas e eu estou na 250. Se eu seguisse o mesmo fluxo de ontem, eu conseguia terminar entre hoje e amanhã, mas a verdade é que eu tô com vontade de parar essa leitura. Só que se eu parar essa leitura, eu não vou voltar tão cedo pra ela. Tá, gente, eu tava lendo aqui, eu lembrei de um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês, então eu vou comentar agora. O que rola? O Ian tem uma característica que eu acho que a intenção da autora no início... No início não, enquanto escrevia a história. Era fazer ele parecer muito romântico. Só que eu fico um pouco, tipo... Tem horas. Por quê? Ele tem uma necessidade muito grande de resolver as coisas. Tipo assim, ele não gosta que a Sofia tome a frente. Tipo assim, tudo bem, beleza, ele veio de um século em que os homens faziam as coisas e as mulheres ficavam em casa apenas existindo. Então, tipo assim, toda vez que a Sofia vai à frente de alguma coisa, ele, tipo, demonstra ficar irritado, sabe? E eu fico, tipo... Não me cansa. Tipo, tem uma situação em que ela vai pagar uma coisa e aí ele fica, tipo, ele olha pra ela e fala assim, tipo... De jeito nenhum, Sofia. Irritado, tipo, porque ela vai pagar. Uma outra situação que acontece é que, assim... Eles têm que devolver uma coisa que eles pegaram e que foi ideia do Ian pegar. E aí a Sofia fala, eu vou lá devolver. E daí o Ian toma da mão dela e fala assim, de jeito nenhum, Sofia, eu vou fazer isso, não sei o quê. Então, tipo assim, ele tem essa necessidade o tempo todo de ele resolver as coisas, ele estar à frente. Eu não sei se a ideia da autora era passar essa ideia de que ele é um cara romântico, que não quer deixar a Sofia se preocupar com as coisas, que ele vai resolver. Só que às vezes parece só que ele é tipo um cara retrógrado mesmo, tudo bem, ele é do século XIX, né, eu acho, 18, 19. Ele é um cara, tipo, do século passado, realmente, ali, que, tipo, se comporta como um machista do século passado. Sei que vocês me entendem, não sei se vocês vão conseguir acompanhar meu raciocínio. Tipo assim, aquele cara que foi criado pra não deixar a mulher resolver coisa nenhuma, e ao invés de soar como romântico, só soa realmente como retrógrado. É isso. Então, tipo, eu fico muito incomodada em várias situações e eu fico, tipo... Uf. E aí, gente, hoje é dia 15 e eu vim fazer uma atualização aqui pra vocês. Eu mostrei pra vocês que eu tinha começado no dia 13 destinado. E ontem, dia 14, eu finalizei. Mas aí eu deixei pra vir falar hoje, pra eu organizar as ideias e ver o que eu tava pensando. Gente, esse livro aqui pra mim foi uma decepção. Tipo, uma decepção mesmo. Eu amei Perdida, que é o primeiro livro dessa série. Aí, Encontrada, eu já não amei tanto, mas eu ainda assim gostei. E o final do livro também é, tipo, muito bom, me surpreendeu muito, eu não tava real esperando, e assim, queria guardar no potinho aquela cena final. E aí o que acontece? Esse livro aqui vai ser contado do ponto de vista do Ian. Eu achei que eu ia amar, porque assim, no primeiro livro, o Ian se tornou um crushzão pra mim. Eu achei que eu poderia amar esse livro aqui, e ele, sinceramente, dos 3 até agora, foi o que eu menos gostei. Eu começo um livro sempre dando 4 estrelas pra ele, porque eu considero 4 estrelas uma nota boa, mas não é favoritar o livro, e também nem dar uma nota muito baixa. Então, é tipo assim, é meio que se fosse uma meta. Eu começo aquele livro achando que ele pode ser um 4 estrelas, daí pode baixar ou pode subir. E aí eu, tipo assim, chegou numa hora do livro que eu tava tipo, 3,5 é baixo?
Não, acho que dá pra dar 3,5. E aí no final do livro eu fiquei, tipo, 3 estrelas. Talvez eu desse até menos se não fosse o meu apego emocional, tanto a Karina Ricci quanto aos personagens. Eu achei esse livro aqui muito difícil. Ele é um livro de 460 páginas, não precisava disso tudo. Ele poderia ser breve, ele podia ter 200 páginas, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos ali pra resolver. E ponto. Não precisava de quase 500 páginas pra isso aqui. E assim, o plot final da história, que é o motivo de toda a aventura deles, desse livro aqui, no fim das contas, tipo assim, é ok, é legal. Só que depois de você ler o livro todo e, tipo assim, ficar, meu Deus do céu, não vai acontecer nada, meu Deus do céu, isso não vai acabar. Quando chega nesse plot final da história, o plot é muito fraco, entendeu? Tipo, ele é legal, mas quando você pensa no contexto do livro inteiro, ele se torna um plot muito fraco, ele não sustenta o livro. Diferente de Encontrada, por exemplo. Eu tive alguns problemas de me conectar com a história, mas o plot final da história foi tudo pra mim. Esse aqui não. Esse aqui, tipo assim, eu não consegui pensar, tipo, putz, valeu a pena eu ter lido esse livro só pra chegar nesse final. Não, não teve. Gente, tinha parágrafos extensos, não em um, não em dois, não em 3 capítulos, em vários capítulos, só do Ian descrevendo de forma poética características físicas da Sofia. Gente, é sério, sem brincadeira nenhuma, era muito repetitivo, tipo, muito mesmo, se tornou muito cansativo. Não só essa, tinha outras falas dele também, sem contar que, assim, os dois pareciam 2 coelhos no cio. Esse livro aqui, ele não é de hot, tá? Tipo, ele só deixa bem ali, meio que implícito o que vai rolar. Explícito, vai, mas, tipo assim, ele não dá detalhes, é tipo assim, tá acabando o capítulo e fala, não sei o que, deitei na cama e não sei o que. Acaba o capítulo, tipo, ela não vai dar detalhes do que acontece durante o ato, nem nada do tipo, então... Não é um hot. Só que, tipo assim, eu amo hot, entendeu? Eu amo hot. Então, tipo, esse não é o problema da história. O problema é que, assim, é muito constante, porque a sensação que eu tinha é que eles eram completamente físicos, completamente carnais, e era muito, muito difícil. Isso quando não tinha cenas. E o problema era esse, era a repetição, era repetitivo, era o tempo todo. E a outra situação também, em que ele falava, em que a Sofia, tipo assim, eles estão num lugar público. A Sofia faz uma coisa meramente humana, tipo, olhar emburrada pra ele, e daí ele fala, ai, ela sabe que não pode me olhar dessa forma, porque eu já fico não sei o quê, mal posso esperar pra chegar em casa e botar minhas mãos nela. Era, tipo, o tempo todo, era repetitivo, era, tipo, só isso, é só isso, entendeu? E não... Eles estão tentando resolver um mistério lá e, no fim das contas, tipo, não acontece nada, entendeu? Enquanto eles estão tentando resolver, não acontece nada. Até finalmente chegar no final do livro e, tipo, o plot final nem ser tão interessante assim, sabe? Só meio estressada. E eu acho que eu cheguei a reclamar de uma cena de ciúmes da Sofia ontem. E aí teve outra. E aí foi, tipo, ainda pior. Porque na primeira vez ela, tipo, começou a rir e falou assim, meu Deus do céu... Dessa vez ela, tipo, surta. Ela só surta. E aí eu fiquei, tipo, muito irritada. Porque eu sou muito do tipo real que prefere que um casal seja amigo, seja parceiro. E que se acontece alguma cena de outra pessoa dar em cima, tipo, do parceiro, os dois, tipo, vão tirar sarro da situação. Tipo, pode até rolar um ciúme, tipo, sei lá, faz parte. Mas assim... Ela fica emburrada, ela fica brava, como se a culpa fosse dele. Tipo, a situação não é culpa dele. Não, ele nem sabe, tipo, direito o que tá acontecendo. Ele nem sabe que a pessoa tá dando em cima dele. E ela tá lá surtando de graça. E eu fiquei, tipo... Vocês estão dificultando tudo pra mim. E daí eu acho que, tipo assim... A ideia da autora era que o Ian fosse um personagem super romântico. Por isso que ele ficava descrevendo ela de maneiras poéticas. Só que como isso era o tempo todo, ficou, tipo, muito cansativo, muito repetitivo depois de certo tempo. E, tipo assim, tem situações em que eu ficava, tipo... Sabe, a Sofia se comportava feito uma criança. Tem uma hora que ele vai pagar. Aí, não, ela vai pagar. Aí ele fala, não, eu pago, e ele paga. Aí ela fica, tipo assim, que saco, Ian! E sai andando. Tipo, ela sai emburrada. E aí, quando ele chega perto dela, é só... Ah, e daí tem outra coisa. Fazendo você ter uma ligação com essa. Que daí ela, sei lá, tem um monte de parágrafo que ela fala que... Fala pra ele, tipo assim, ai, você sabe que você não pode me beijar desse jeito, que você faz eu perder as ideias. Tipo, só que isso é o tempo todo, entendeu? Ah, tá, voltando no lance do que saco Ian. E daí era, tipo, simplesmente isso. Ela batia o pé, que saco Ian, e saía andando. E daí, tipo assim, como uma criança. Então não tem um ponto disso. Ela podia falar, que saco, Ian. Vamos mudar a sua cabeça. Tipo, eu venho de um século onde pra mim isso é comum. Tipo, vamos melhorar ser humano, sabe? Tipo, vou te inserir um pouco nas minhas ideias. Eu já tô aqui no seu
ser o século. Então, né, vamos inserir umas ideias do meu século na sua cabeça. Ou então ela podia, tipo, simplesmente fazer justamente o contrário. Tipo, eu tô no século dele, beleza, eu vou aceitar. É assim que ele foi criado, tá tudo bem. Mas não, ela só fala, que saco, Ian, e sai. Tipo, qual é a relevância disso pra história? Nenhuma. Só é, tipo, só torna ela... Às vezes ela se comporta feito uma criança, entendeu? E aí eu fico muito incomodada. E aí também tem situações em que ele trata ela igual criança, mas daí eu fico tipo, mas bem que, né? Ela se comporta feito uma criança. E daí... Bom, gente, sobre esse livro era isso. Acho que deu pra perceber que eu fiquei bem chateada, assim, dessa história e tudo mais. Próxima leitura. Estou pensando em começar Percy Jackson, que é da categoria série que está escondida na sua estante. Acho que é isso. Acho que eu vou começar ele agora. E aí, gente, a Bárbara do Futuro veio aqui pra dizer que aconteceu o que eu temia. Eu tive que dividir o vlog em 3 partes pra não ficar tão longo e tão cansativo pra vocês assistirem. Então, é isso. Chegamos ao final da primeira parte. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, não se esquece de deixar o like, de me seguir no Instagram, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, de deixar um comentário. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, lembre-se, use o meu link, né, da Amazon, porque assim você contribui com o canal. Eu ganho uma pequena porcentagem em cima da sua compra e você não vai pagar nada mais por isso. E é isso, gente. Um beijo. E semana que vem vocês vão poder conferir a segunda parte do vlog. Tchau!